Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa na cor vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa de hoje, você vai ver que o TRT-RN arrecadou mais de 5 milhões de reais no primeiro leilão judicial deste ano, com veículos, terrenos e imóveis. O primeiro encontro de gestores do tribunal reuniu ocupantes de cargos de chefia na escola judicial. Neste programa também vamos falar sobre etarismo. O preconceito contra a idade é tema de discussão, especialmente no ambiente de trabalho. E como esse tipo de preconceito é tratado na lei? Etarismo é crime? Sobre este assunto eu vou conversar com o desembargador que coordena o Comitê Gestor de Equidade do Tribunal, Ronaldo Medeiros. Então não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte realizou o primeiro leilão de bens penhorados pela Justiça do Trabalho neste ano de 2023. O objetivo dos leilões judiciais é arrecadar valores que serão usados para pagar ações trabalhistas. Dessa vez foram leiloados veículos, terrenos e imóveis. O TRT-RN arrecadou nesse primeiro leilão mais de 5 milhões de reais. O primeiro leilão do TRT-RN aconteceu no formato híbrido, ou seja, com um certame presencial e também com transmissão pela internet. A asta pública ocorreu no auditório do Hotel Majestic, em Ponta Negra, e contou com a presença de vários interessados nos mais diferentes lotes e itens. O Saveiro deu um bom negócio, deu um bom lucro para mim e o caminhão também, todos os dois. Fico de olho em todos, imóveis, veículos e outras coisas mais que tiver. Até móveis residenciais, televisão, geladeira, fogão, a gente tem que comprar tudo, né? Os leilões do TRT-RN são organizados pela Coordenadoria de Mandados e Pesquisa Patrimonial, setor que faz parte da Central de Apoio à Execução, a CAEX. Desde o lançamento do edital até a realização do certame, tudo é pensado com bastante antecedência. Todo ano a gente elabora o calendário do leilão, que a gente vai realizar durante o ano todinho. Aí prepara um ofício com as datas do leilão, os horários, o nome dos leiloeiros e o local onde vai ser realizado o leilão e o modo como o leilão é realizado. Aí a gente envia os ofícios para as varas começarem a se organizar, notificar as partes dos processos e dos bens que foram penhorados, que é para mandar os processos para a gente. O primeiro leilão do ano também contou com uma realização da empresa MN Leilão e o leiloeiro da vez foi o Marcos Nepomuceno, que atua no ramo há 29 anos. A variedade de itens que são disponibilizados no leilão, ele tem assim uma abrangência de participantes muito grandes, que vai de automóveis, de bens móveis, né? E também os imóveis que são o carro-chefe de todo o leilão, tanto seja ele judicial ou extrajudicial. O leilão TRT, a particularidade dele é que ele abrange todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Então todas as varas de execução trabalhista do estado do Rio Grande do Norte, eles concentram esses processos na CAEX, mas que o online hoje ele é bem mais eficiente e atinge, né? Ele tem um alcance bem maior do que só o presencial. Este é o primeiro leilão realizado pelo TRT-RN no ano de 2023. A asta pública marca a abertura oficial da temporada de certames que serão realizados até o final do ano. Os resultados da asta foram animadores. 19 lotes foram arrematados e outros 3 estão com lance condicional, dependendo apenas da homologação de um juiz. Entre os lotes com lance condicional estão o prédio da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de São Miguel, a APAME, um prédio comercial em Mossoró e um terreno rural localizado no município de Baraunas. Fora estes lotes, o leilão do TRT-RN já resultou em mais de 3 milhões e 56 mil reais arrecadados. No total, o primeiro certame do ano arrecadou mais de 5 milhões e 400 mil reais. Nós tivemos 43 lotes e os valores arrecadados assim bem significativos, né, da ordem de 5 milhões e 400 mil de valores já arrematados ou em acordos. E aí nós temos ainda 3 lotes para analisar propostas, mas de todo modo o resultado é extremamente satisfatório. Esse é o primeiro, então nós começamos aí com um resultado muito bom.
E dentre todos os itens e lotes, um arremate em específico deve ser bastante comemorado por muitos trabalhadores. A arrematação da garagem da Jardinense, porque é um bem que foi arrematado num valor expressivo, né, 1.613.000, e vem para quitar processos muito antigos. Nós temos aí a origem desses processos tem por volta de 20 anos. Então, assim, é um resultado social muito significativo. Então, a gente tem a possibilidade de, com essa venda, conseguir satisfazer, ainda que parcialmente, esses trabalhadores é uma grande realização. Toda organização tem seus líderes e é importante que eles tenham autonomia e estejam em constante atualização para guiar a equipe. Com o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, não é diferente. Por isso, na última semana, o TRT realizou o primeiro encontro de gestores, com palestras e troca de experiências entre eles. Vamos ver como foi. Gestores de vários setores do tribunal se reuniram na Escola Judicial do TRT-RN. Eles trocaram experiências de trabalho e trajetórias e puderam conhecer as principais diretrizes da presidência do tribunal, os conceitos básicos das diversas áreas temáticas e os principais serviços prestados pela instituição. A proposta do encontro é excelente e precisa, de fato, esse alinhamento entre a alta administração do presidente, essa palavra de confiança, de passagem, de segurança, para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos e podendo atender às expectativas da nova gestão. O primeiro encontro de gestores das áreas de apoio direto e indireto do TRT-RN aconteceu em 2 dias. No primeiro, o juiz federal Marco Bruno fez uma palestra sobre o papel da liderança num mundo de transformação. Dr. Marco Bruno é uma referência. A proposta feita ao Dr. Marco Bruno foi da inovação em um mundo de transformação. Então, diariamente nós estamos passando e precisando nos adaptar a todas as transformações que acontecem na nossa vida. Foi o nome, assim, unânime em quem nós iríamos buscar para poder estar trazendo essa mensagem. Então, ele veio para engrandecer esse encontro. O presidente e o vice-presidente do TRT, os desembargadores Eridson Medeiros e Eduardo Rocha, e a diretora da Escola Judicial, Perpétuo Vanderlei, participaram da abertura do encontro. A maioria dos gestores assumiu as funções no início deste ano com a nova presidência do TRT-RN. Por isso, esse encontro também é para reconhecer os valores de cada um deles e lembrar os gestores de que eles têm autonomia para liderar as equipes. Pois é o primeiro encontro dos gestores do tribunal, né? É uma forma de engajamento deles, para que eles tenham a consciência da liderança que cada um exerce no seu setor, conhecer o tribunal de uma forma geral, descentralizar as ações, não questionar a alta administração por questões micro, deixar a administração tratar de questões macro. E isso a gente começa com esse tipo de encontro, para fomentar a sustentabilidade, a inovação e a eficiência no serviço público. Um vídeo feito por universitárias de uma faculdade de São Paulo que viralizou nas redes sociais reacendeu a discussão em todo o país em torno de um tema ainda pouco conhecido, o etarismo. Esse é o nome dado ao preconceito contra a idade das pessoas. Um problema muito comum também no ambiente de trabalho. No tribunal, servidores de um setor que tem pessoas de várias idades diferentes dão exemplo de união e empatia. Esse é o memorial do TRT-RN. O setor conta com pessoas de várias idades, origens e histórias diferentes. Uma delas, em especial, orgulha todos. Eu estou falando da Francisca Gomes. É ela que recebe as pessoas quando vem visitar aqui, que tem essa desenvoltura com o público, porque ela conhece a história do TRT, assim, ela viveu realmente, ela está aqui há 30 anos. Então, ela tem esse conhecimento que a gente vê fotos, a gente lê sobre, mas a gente não tem o conhecimento realmente de ter vivido isso. E é muito bom conviver com ela, porque ela tem esse conhecimento maior no que diz respeito a realmente a história do TRT, literalmente, que ela viveu a história do TRT junto com o TRT, digamos assim. Francisca tem 65 anos, destes, grande parte dedicada ao Tribunal Regional do Trabalho. Ela até já podia estar aposentada, mas, por enquanto, essa não é uma opção. Eu não me vejo aposentada, na verdade. Eu não me vejo porque eu tenho tanta energia que eu não me vejo em casa. Eu gosto de ser, eu não paro em casa. Venho trabalhar às 7h30, saio aqui 3h30, vou para o CAIC treinar. Do CAIC saio 4h30, 5 horas estou
no SESI nadando. E depois da natação já tem uma igreja que 7 horas da noite eu para a missa, da missa chego em casa 8, 8 e meia da noite, por aí. E ao contrário do que o preconceito de alguém possa sugerir, a idade não tem afetado a qualidade do trabalho dela. Justamente com a experiência a gente consegue ter algumas situações que a gente não tem a vivência. Então, trabalhar com ela literalmente é essa questão de ter um caminho a seguir de uma forma mais descritiva, vamos dizer assim. O bom relacionamento de Francisca com os colegas de trabalho é de dar inveja a muita gente. É que muitos trabalhadores enfrentam no ambiente corporativo preconceito contra a idade. Eu tinha um receio porque foi a minha primeira experiência no mundo profissional e na área. Mas eu, pelo contrário, eu sempre fui bem acolhida, inclusive até mesmo pelas estagiárias que são um pouco mais velhas que eu. Em decisão recente, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de um empregado que foi dispensado por etarismo, que é a discriminação de idade. Para a Justiça do Trabalho, assim como gênero, sexo, religião ou opinião política, a idade não pode ser critério na geração de oportunidades de emprego. O caso, que reacendeu a discussão sobre o chamado etarismo, aconteceu no dia 10 de março, quando 3 alunas de uma universidade particular de Bauru, no estado de São Paulo, viralizaram com um vídeo em que debochavam de uma colega de classe porque ela teria na faixa dos 40 anos de idade. Gente, quiz do dia. Como desmatriculou um colega de sala? Ela tem 40 anos já. Aqui eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Larissa Dantas trabalha no TRT-RN e nas horas vagas também cria conteúdo na internet sobre esse assunto. As mulheres sofrem mais pressões sociais pelo processo natural de envelhecimento. Então, realmente, o processo de envelhecimento é muito mais sacrificante para a mulher. Você vê isso nos números, né? Se você for pegar o número de reinserções no mercado de trabalho, por exemplo, para mulheres após os 40 anos é muito mais baixo do que para homens. Então, assim, você vê essas dificuldades em todos os aspectos da vida. A estudante de Bauru, discriminada pelas colegas, foi acolhida pelos outros colegas de turma, com carinho e motivação. Sentimentos que nunca faltaram na sala da Francisca, do TRT-RN. Aqui no TRT não tem espaço para etarismo. Muito pelo contrário, é uma forma mais de integração. Nós que estamos começando agora temos esse acolhimento, então nada mais justo do que acolher aquelas pessoas que já foram acolhidas desde o momento passado, né, no caso, ao longo da sua trajetória e até agora, que continua e vão se perpetuar. Ainda sobre este assunto, no próximo bloco vamos ter uma entrevista com o coordenador do Comitê Gestor de Equidade do TRT-RN, o desembargador Ronaldo Medeiros. Não sai daí que a gente volta já. No programa de hoje, a gente exibiu uma reportagem sobre etarismo, o preconceito contra a idade. Após uma polêmica que aconteceu em uma faculdade de Bauru, em São Paulo, esse assunto voltou à tona. Por isso, convidamos o desembargador Ronaldo Medeiros, que é coordenador do Comitê Gestor de Equidade aqui do TRT-RN, para a gente continuar batendo um papo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Justiça e Trabalho, doutor. Fico muito feliz pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante. Etarismo, doutor, existe alguma coisa na lei que classifique o etarismo? É crime esse tipo de preconceito contra a idade, que, como a gente mostrou hoje no programa, pode ser em qualquer idade, né? Exato. Conceituando como crime, nós temos só a legislação do idoso. Hoje em dia, no Código do Idoso, existe a conceituação criminal com fixação de pena, inclusive de reclusão. Mas o etarismo não ocorre apenas em relação ao idoso, ele acontece em relação a qualquer ação que considera a idade como um fator de discriminação ou estereotipação. E de que forma que esse preconceito pela idade, tanto por aquele que está começando um estagiário, quanto por alguém que já tem bastante experiência, anos, às vezes já próximo da aposentadoria, de que forma que esse preconceito pode prejudicar o trabalho das empresas, das instituições? O conceito da melhor idade no Brasil tem que ser mudado, porque quando você vai ao Oriente, né, no Japão, o idoso significa sabedoria, né?
Eles respeitam isso. Nós não temos. A gente visualiza o idoso como uma incapacidade. E se ele introjetar isso, né, que recebe do grupo, que vive, ele realmente vai adoecer, ele vai gerar depressão e vai adoecer realmente, vai morrer rápido. E como é que alguém que é vítima de etarismo pode lidar com essa situação? Pode procurar a justiça de alguma forma? Deve ir para o caminho do diálogo? Olha, o caminho do diálogo sempre deve ser o primeiro passo, até porque os preconceitos formados pelo estereotipo geralmente partem de pessoas que inconscientes, porque é estrutural. Se o diálogo não é o suficiente ou se a agressão é forte demais, então você tem que ir para o meio judicial. Há pouco tempo teve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, do ministro Agra Belmonte, que houve uma demissão coletiva por parte de uma empresa em que o critério que ela usou foi a idade. O pano de fundo dele era que, dentro do grupo empresarial, ele visualizou um grupo que teria menos prejuízo em termos de sobrevivência, porque poderiam se aposentar. Mas o fator real era a idade. Então tem que se mudar esse conceito. Se é para fazer uma demissão em massa por necessidade econômica, que faça da competência. E essa competência pode existir melhor ou menor em qualquer idade. Daí a solução que o TST teve foi de anular, por ser uma discriminatória, uma demissão discriminatória e arbitrária e ilegal, e determinar a reintegração do empregado. Dr. Ronaldo Medeiros, queria agradecer pela sua entrevista, sua participação e que a gente possa contar com sua presença aqui no programa outras vezes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um momento muito bom, né, falar desses assuntos tão importantes para o contexto nacional e social e principalmente no âmbito do direito do trabalho, que é o cotidiano nosso, que a gente tenta lutar para amenizar ou mesmo eliminar essas ações que gerem lesões por preconceito. Obrigada, doutor. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Você pode continuar acompanhando o trabalho, as ações do TRT-RN através do site oficial, do nosso canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima semana.